Alô bonitão, alô bonitona, no vídeo de hoje quem manda são as meninas. Começa agora o Matriarcado. Fala, queridinho, tudo na paz? Eu não sou a professora Sabrina, você não se enganou, eu sou a professora Helena, mas dessa vez a gente vai mudar um pouquinho. Hoje a gente vai dar uma abalada nas estruturas desse canal e só tem mulher aqui comandando os vídeos de hoje, tá bem? A gente vai discutir um tema. O tema de hoje é preconceito linguístico. Então, como a professora Sabrina costuma fazer, eu vou primeiro fazer uma tempestade de ideias e a seguir ela vai fazer o que eu costumo fazer. Ela vai mostrar o exemplo de um texto, a estrutura de um texto organizadinho aqui sobre esse tema. Vamos junto? Então, primeiro, o que a gente tem que entender sobre o preconceito linguístico? A gente tem que entender primeiro de onde ele surge, de onde vem o preconceito linguístico. E ele surge de uma ideia falsa, de uma comparação indevida entre uma língua tida como perfeita, idealizada, e uma língua real, que são os usos que a gente faz da língua todos os dias, certo? Essa idealização que se faz da língua é baseada nas gramáticas normativas, né? E acaba sendo reforçada pelos usos literários. Então, muitas vezes se justifica um determinado uso, uma determinada construção da língua. Não, tem que ser daquele jeito porque o autor fulano de tal escreve daquele jeito, porque Machado de Assis escrevia desse jeito. E aí isso acaba sendo reforçando essa ideia de que a língua ela é estática, né? De que ela tem uma forma só. E essa forma idealizada, para piorar um pouquinho a situação, é baseada no português, que não é o nosso, não é o português brasileiro, é o português europeu, e de que não é também da nossa época, é um português europeu do século XIX. Ou seja, a gente ficou com uma forma linguística parada no tempo, atrasada no tempo e no espaço, certo? Então se desconsidera toda a evolução que a língua sofreu ao longo desse período, tá? Um outro problema também que a gente enfrenta nessa idealização é o fato de que essa forma da língua idealizada é a de escolha padrão de uma elite urbana e economicamente falando, certo? Então, o preconceito linguístico acaba reforçando, na verdade, também os preconceitos de classe, uma vez que a língua tida como padrão é a língua da elite. Então, a língua que não é o padrão é a língua das camadas mais pobres. Então, reforça-se aí outros preconceitos que a nossa sociedade já apresenta, que a nossa sociedade já sofre, certo? Esse preconceito linguístico ele vai se valer ainda dos rótulos que são colocados em cima desses usos que não são da elite, né? O que a gente costuma ver por aí? Ai, dizer desse jeito é feio. Ai, falar dessa forma dói os meus ouvidos. A gente ainda acaba reforçando o preconceito, o estereótipo de que todo uso que foge ao padrão, além de errado, é feio, né? O que não existe. Não existe aquilo que é bonito ou que é feio. São apenas usos diferentes e é justamente este o problema. A gente acaba, ao reproduzir o preconceito linguístico, se esquecendo de que a língua tem diferentes formas. A gente acaba, então, desconsiderando que toda a língua vai variar, vai mudar em função de diversos fatores. Em função da regionalidade, em função da época, em função da profissão do indivíduo que está fazendo uso daquela língua, em função de muitos fatores, certo? Toda essa falta de reconhecimento da diversidade da língua faz com que algumas consequências surjam aí, né? Alguns problemas sejam gerados a partir disso. Primeiro, no que diz respeito ao âmbito educacional. Se a educação, se a escola reproduz o preconceito linguístico, ela vai tratar a língua usada pelo aluno, que é aquela que ele aprende em casa, no convívio familiar, brincando na rua com os coleguinhas, como algo errado. E aí esse aluno vai ser tido como burro, porque ele não sabe a norma padrão. E aí você vai criar nesse aluno a resistência. Ele não vai querer aprender, ele vai ficar traumatizado, porque ele achava que falava português, porque afinal de contas ele se comunica nessa língua o tempo todo e ele consegue sobreviver num país que só fala português. Como é que você pode dizer para ele que ele não sabe a língua que ele fala? Então ele acaba criando um trauma e não consegue aprender a norma que é considerada padrão.
A gente cria esse mito de que aprender gramática é muito difícil. Como é que pode ser difícil uma língua que você fala o tempo todo? O que você precisa apenas é reconhecer quais são as estruturas comuns dessa língua que você já usa. Então, ao fazer isso, ao tratar o aluno como burro porque não sabe o padrão, você cria nele a antipatia pelo padrão e ele nem quer aprender. Não aprendendo a norma padrão, não dominando a norma padrão, quando ele precisa entrar no mercado de trabalho, ele pode enfrentar problemas, porque muitas vagas no mercado de trabalho exigem o domínio da norma padrão da língua. E aí, essa pessoa não está preparada, ela não vai ser apta para ocupar essas vagas. Pode ser que para ela sobrem apenas serviços mais braçais, que muitas vezes pagam muito menos, né? Tem uma remuneração muito menor. E aí o que você faz com isso? Aquela pessoa vem de uma camada social que não é a elite. Você não dá a ela as ferramentas todas, uma delas a norma culta da língua, para que ela ascenda socialmente por meio do mercado de trabalho. Então você apenas reproduz um ciclo que é vicioso, né? A elite continua discriminando quem vem de baixo continua não conseguindo acessar, não ascender socialmente. Ele vai muito além da discriminação de uma pessoa para com a outra por conta da maneira com que elas falam. Ele vai para a questão da discriminação de classes, o que é muito mais problemático, certo? Espero que tenha ficado claro aqui a nossa tempestade de ideias e agora você vai acompanhar com a professora Sabrina como que isso pode virar um texto bem organizado, beleza? Sabrina, é com você. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para fazer o papel da professora Helena. Eu devo confessar para vocês que esse era o meu sonho de princesa da Disney. Era incorporar algum dia a nossa ruiva aqui do canal. Depois de muito clamar, de muito pedir, ela disse que ia fazer essa experiência aí comigo. Eu tô numa vaga de estágio, tá? Então já larga o seu like aí para dizer que me aprovou fazendo aqui o papel dela. Então vamos lá fazer essa redação prontinha, organizadinha? E vamos começar por onde? Pelo começo, é claro. Vamos ver como é que ficou a nossa introdução? O ensino tradicional de língua portuguesa é ainda pautado no ensino da gramática tradicional. Dificilmente somos desafiados a olhar para a língua sobre o aspecto da mudança, inerente a todos os seus fenômenos. Nesse sentido, é preciso perceber que o preconceito linguístico baseia-se no mito da língua perfeita, mascara um preconceito social e tem consequências muito mais graves do que o desconhecimento de determinadas regras. O que eu quero que você observe aí? A professora Helena ela nos ensinou que a introdução deve ter duas partes. O primeiro momento, em que eu apresento o tema para o meu leitor, para a minha banca. Um segundo momento, onde eu devo apresentar o meu ponto de vista. Quero que você perceba que isso foi atendido aí. Do momento inicial, que é o ensino tradicional, até fenômenos, eu tenho uma contextualização que a gente chama de contextualização tradicional. Eu vou mostrar para a minha banca que o assunto em questão é o preconceito linguístico. A partir nesse sentido, que a gente conhece como uma chave de leitura, é um link entre a minha contextualização e, de fato, o meu posicionamento, eu tenho a minha tese. Essa nossa tese é uma tese explícita, porque o meu posicionamento está bem claro, e ela é explícita por etapas. Eu deixei bem divididinho quais os argumentos que eu vou trabalhar no meu desenvolvimento. E aí já fica claro para minha banca que eu vou trabalhar 3 argumentos. O primeiro deles é o argumento de que o preconceito linguístico baseia-se no mito da língua perfeita. O segundo é o argumento de que ele mascara um preconceito social. E o terceiro é o de que o preconceito linguístico tem consequências muito mais graves do que eu simplesmente ignorar essa ou aquela regra gramatical. Perfeito? Uma introdução muito bacana, muito redondinha e que com certeza vai gerar uma expectativa para o meu leitor. Vamos ver como é que ficou o nosso desenvolvimento? Aí no nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento, o D1, como eu expus lá na minha tese, eu devo falar do mito da língua perfeita. Então eu vou desmascarar esse mito. Vem comigo! Antes de tudo, faz-se necessário entender o mito de que a língua é perfeita e não sofre mudanças. Já perceba que essa primeira frase é o meu tópico frasal.
e que está marcado como primeiro parágrafo, com o elemento coesivo antes de tudo. A partir daí, eu vou sustentar, eu vou fundamentar. Por muito tempo, consolidou-se a ideia de que a língua tem apenas uma forma e que ela não deve ser, de maneira alguma, corrompida. No entanto, essa imagem de perfeição desconsidera que a língua não existe sem os falantes e que sempre que o fator humano está envolvido, haverá diferenças. É ilógico, portanto, pensar que uma única forma de uso linguístico estaria correta. Quero que você preste atenção que a estratégia argumentativa utilizada aí é a base por premissas. Então, eu trouxe o meu tópico frasal, o meu segundo período do parágrafo é uma premissa, o terceiro também é uma premissa, ou seja, ideias que vão fundamentar o meu tópico frasal, e esse parágrafo, por ser um parágrafo padrão, um parágrafo ideal, ainda vai ter uma conclusão interna. Perceba aí a última frase, dá uma olhadinha de novo aí no texto. É ilógico, portanto, pensar que uma única forma de uso linguístico estaria correta. Não é uma conclusão do texto, é um fechamento desse parágrafo. Então, a minha banca entende que o mito da língua perfeita já foi tratada e eu vou passar para o próximo ponto. Tranquilo? Vamos ver então o D2. O D2, segundo a minha tese explícita por etapas, deve falar de como o preconceito linguístico mascara um preconceito social. Vamos ver se a gente conseguiu atender a isso. Outra questão que merece atenção é o fato de que esse preconceito é, na verdade, uma máscara para outros preconceitos já existentes na sociedade. Quando eu digo esse preconceito, eu estou fazendo uma referência ao parágrafo anterior e ao assunto desse texto, que é o preconceito linguístico. E nessa frase está configurado o meu tópico frasal, que agora precisará ser sustentado. Como a forma linguística considerada padrão é aquela escolhida pelas elites urbanas e econômicas, todos os demais modos de falar, utilizados por outras camadas sociais, são vistos como inferiores. Sendo assim, cria-se uma hierarquia linguística, na qual o falar do mais pobre é o feio e o errado, que se traduz como símbolo das disparidades sociais. Também me utilizando da base por premissas, eu fundamentei o meu tópico frasal, que dizia que o preconceito linguístico mascara o preconceito social. Então, eu provei nesse meu parágrafo a relação entre o preconceito que eu faço com a língua do outro e o preconceito que eu tenho em relação às camadas mais pobres da população. Pelo meu planejamento agora, eu devo avançar para o D3, que é o parágrafo no qual eu vou tratar das consequências sociais do preconceito linguístico. De fato, os efeitos do preconceito vão muito além do plano linguístico, atingem a esfera social. Novamente, primeiro período do parágrafo, num parágrafo padrão, num parágrafo ideal, é o nosso tópico frasal, é o argumento em si. A partir de então, eu devo me dedicar a construir períodos que consolidem, que corroborem, que fundamentem esse argumento que eu levantei. Se o preconceito linguístico se faz presente na formação educacional do indivíduo, a tendência é que ele seja tratado de uma forma que não só desrespeite seu falar usual, como o afaste do conhecimento da forma culta, elitizada da língua. Tal afastamento faz com que as oportunidades no mercado de trabalho para esse cidadão sejam diminuídas. Alimenta-se assim um ciclo vicioso de desrespeito e exclusão. O que eu prometi entregar nesse parágrafo, eu de fato entreguei. Eu mostrei como o preconceito, que aparentemente é só um preconceito de língua, é um simples julgamento que eu faço do modo que o outro fala, na verdade é também um padrão de exclusão social e que vai alimentar um ciclo de desigualdade. Fiz uma introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento, respeitando a minha tese explícita por etapas. Vou agora para a conclusão. Como a professora Helena sempre alerta para a gente, eu devo deixar bem claro
que eu estou avançando para um parágrafo conclusivo. Por isso a importância de retomar a minha tese e utilizar um conectivo marcadamente de conclusão. Vamos ver se a gente conseguiu isso? Fica evidente, portanto, a gravidade do preconceito linguístico e a necessidade de buscar soluções para o problema. Fiz aí a retomada da tese. Esse fica evidente vai mostrar para minha banca que lá na introdução eu disse que faria e através do desenvolvimento eu fiz. Então é o que eu costumo chamar de jogar na cara. Sabe aquilo do te avisei? É o que você faz na retomada da tese. Você avisa para sua banca o seguinte: falei que ia fazer e fiz com excelência. Por quê? Porque eu assisto o Agora Disserte. A partir daí, no modelo Enem, você deve trazer propostas de intervenção. Medidas que possam solucionar ou pelo menos amenizar o problema. A professora Helena já disse isso, vou aqui corroborar. É preferível que você utilize pelo menos 2 agentes lá do nosso GOMIF e que você detalhe quem vai fazer, como vai fazer e para que vai fazer. Vamos ver se isso funcionou? Cabe ao governo, por meio do Ministério da Educação, capacitar os professores de ensino a fim de promover um ensino da língua, que abranja a norma padrão, sem, no entanto, considerá-la como a única forma existente. Em paralelo, a mídia pode estimular campanhas que estimulem a diversidade de falares, inclusive através da ficção engajada. Dessa forma, abre-se caminho para o conhecimento da beleza que há na diversidade. Utilizamos aí 2 agentes, o governo e a mídia, apontamos como o governo fará, como a mídia fará e, respeitando o detalhamento exigido pelo Enem, ainda dissemos para que o governo fará a sua proposta e para que a mídia fará a sua proposta, chegando ao nosso lindo final feliz, que é o último período aí do nosso texto. Perfeito? Eu espero muitíssimo que você tenha gostado dessa ditadura do matriarcado. Dessa vez o Lúcio não teve vez. De vez em quando a gente vai dar uma passadinha aqui, só eu e Helena, para alegrar o seu coraçãozinho, tá? Se você gostou, já deixa o seu like. Se você não se inscreveu ainda, deixa de ser bobão e cara de mamão. Já se inscreve aqui no vermelhinho, ativa as notificações para não perder nada do nosso canal, tá bom? Um beijo e até a próxima!